Quadro Conversa que Interessa desta quinta-feira, aqui com a presença do candidato a deputado estadual Emivaldo Pires, miúdo, que trouxe uma surpresa para nós, já aparecendo aqui, candidato a governador, inclusive o homem das surpresas nesta campanha política. Foi até bom para a gente conversar um pouquinho com o Irajá Silvestre. Deixa a dona candidata a vice-governadora entrar também, né? A dona Líris Ferneda, ex-prefeita de Guaraí, conheço. Ela não me conhece, mas eu conheço, né? E daí, né? Não? Tá bom demais? Bom, vamos dar uma conversada com todo mundo, né? Vamos aproveitar aqui o nosso tempo. Houve um certo atraso por conta dos contatos, né, Miúdo? Das articulações. Pode ficar à vontade, Miúdo. Vamos começar e vamos convocar para esse lançamento que está agendado para hoje, desta candidatura que já tinha uma expectativa lá em 2018, de repente ficou para 2022. Boa tarde, Miúdo. Boa tarde, Aurivan. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma gratidão muito grande a Deus, Aurivan, de nós estarmos aqui retornando aqui na sua rádio, na agora 580 diferente, uma né, estrutura com transmissão diferente. pelo YouTube, Facebook, Instagram, tudo, né? Naturalmente, você acompanhando a modernidade, né? Muito bem, parabéns. Tem que ser assim, né? E, como se diz, os seus ouvintes é só aumentando, só crescendo a sua audiência. Isso aqui é gratificante. É o crescimento que todos nós estamos tendo no dia a dia. Ok, vamos falar desse evento de hoje, né, com a grande expectativa. Como falei, Miúdo teve o nome ventilado, inclusive com grande intensidade, lá na campanha de 2018, eu lembro muito bem. De repente, o projeto ficou por ali e agora, ao lado aqui do Irajá do PSD, avançou. Agora é de cabeça erguida e pensamento forte rumo à Assembleia Legislativa, né? Exato. E aqui, Aurivan, eu aproveito para convidar todas as pessoas, todos os portuenses, todos os tocantinenses, que hoje, logo mais a partir das 19 horas, estaremos ali na Vila Nova, de frente à nossa residência, um lugar abençoado, como toda a nossa cidade é abençoada, mas ali tem um marco de uma história muito bonita da vida do Miúdo. Sim. E por isso eu fiz questão de fazer esse evento lá iniciarmos essa nossa caminhada lá na porta da nossa casa, para dizer para Porto Nacional, para dizer para o Tocantins o porquê queremos estar deputado estadual. E da mesma forma, o porquê queremos, porque apoiamos o nosso candidato a governador, o próximo governador, Irajá. Porque entendemos que nesse momento é o melhor que nós temos para o Tocantins e naturalmente eu quero também estar junto com ele na Assembleia Legislativa para ajudar o Tocantins, ajudar as pessoas, cuidar das pessoas, que é o nosso primeiro passo, é trabalhar em prol das pessoas. Ok, então hoje tudo certo, o convite já feito, os banners e cards já distribuídos, todo mundo sabendo, é o dia realmente da alavancada da candidatura do Miúdo, tão esperada, como já disse, a deputado estadual. Miúdo, em outra ocasião, né, nós vamos abrir o espaço para todos, né, não só para a sua candidatura, sua postulação. Já ontem esteve aqui mais uma do PSD, a Deuselina Chagas, né? E nós vamos estar com todos. Aqui, todos são iguais perante a lei, no nosso programa do mesmo jeito. Bom, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Porque aproveitando o embalo que o Irajá está aqui, a gente vai ter que conversar um pouco com ele também, não é? Sim, natural. E uma visita agradável e pra mim foi uma surpresa. alegria muito grande, Aurival. Você vê nós caminhando na rua hoje, a manifestação das pessoas para receber o nosso próximo governador. Então isso é gratificante, diz que nós estamos no caminho certo e com fé em Deus e ao povo do Tocantins, dia 2 de outubro é de cabeça erguida e pensamento forte, é Miúdo e é Irajá governador. É Miúdo deputado estadual e Irajá governador. Pronto, beleza, tá aí, portanto, dado o recado do Miúdo, né? Daqui a pouquinho a gente reforça nesse evento para hoje e vamos só pedir aqui ao candidato, vamos logo na vice-governadora um pouquinho, né? Só para ela dar uma palavrinha aqui rápida com a gente, não é isso? Aqui no programa Microfone Verdade, no quadro Conversa que Interessa. Líris Ferneda, esse nome mesmo, né? Isso. Acertei? Acertou. Acertei. Teve uma passagem brilhante pela Prefeitura de Guaraí, né? A gente tem acompanhado, mesmo não morando lá, mas a gente tem que estar informado, né? Sim, minha profissão foi professora e eu tive toda uma história de professora no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. E um trabalho também como diretora acadêmica da Faculdade de Guaraí. Sei. Fui secretária municipal de assistência social, né, que uma experiência mais próxima, né, como gestora pública, e prefeita de Guaraí no mandato de 2017 e 2020, que foi uma experiência importante na minha vida em relação à administração
pública, né, dos recursos públicos. Isso é uma honra para mim agora ter sido convidada como candidata a vice-governadora, juntamente com o nosso senador Irajá, para fazermos um trabalho de comando do estado do Tocantins. Foi um destaque às mulheres, vê-se nesse gesto do senador Irajá a visibilidade e o protagonismo da mulher no governo, sim, nas lideranças, né, do governo do estado do Tocantins. E por esse gesto dele, eu penso que nós mulheres, que somos 54% das votantes, deveríamos dar este mérito ao nosso candidato Irajá, também pela valorização do potencial da mulher nos cargos públicos. Foi uma surpresa? Para mim... A própria candidatura do Irajá foi uma surpresa. Foi uma surpresa. E ele vai falar dessa surpresa daqui a pouquinho. Na verdade, eu tinha sido convidada para ser candidata a deputada federal. E, de repente, os destinos mudaram. Sim. Mas eu penso, Orivan, que tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Quando se é convidado para algo, eu sinto isso, que talvez não, é mais uma missão que a gente tem que cumprir na vida. Porque quando você governa com caráter, transparência, responsabilidade, dando credibilidade à política, é um serviço prestado à população. E nós precisamos, na verdade, de bons políticos. Hoje pela manhã mesmo estava conversando com uma senhora, dona de uma loja, muito desacreditada do meio político, porque há muitas promessas que não são cumpridas. Mas eu disse a ela que há, nesse meio, bons políticos, pessoas de caráter, de responsabilidade. No meio, como a parábola, né, no meio do joio, sempre também há trigo. E nós precisamos destacar essas lideranças que querem realmente o bem da população, que sentem as feridas da sociedade e procuram solucioná-los. E eu tenho certeza que nosso candidato, senador Irajá, está preparadíssimo para assumir o comando, pegar as rédeas do estado do Tocantins, juntamente com o seu secretariado, servidores públicos, a população, os prefeitos, e fará um excelente governo, pela competência e responsabilidade e a própria história de vida dele. Muito bem, ótimo. Obrigado pela participação. Foi um presente para nós e para os nossos ouvintes e internautas, de um modo geral, né? Já que estávamos esperando só o miúdo, mas de repente chegaram também a candidata a vice, né, e também o candidato a governador. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço, foi uma honra para mim. Quem sabe em outro momento a gente possa conversar mais, né? Com certeza. O miúdo vai vir aqui outro dia para a gente falar mais das propostas, né, dos projetos. Certo. Ele que tem uma grande identificação com essa região toda, deve ter muitas propostas boas para quando chegar à Assembleia, já que está nessa batalha, pensando, obviamente, em ocupar uma daquelas cadeiras, né? As competências dos cargos públicos, elas são muitas. Se a gente pega a Constituição, as competências municipais, estaduais e federais. Então, há muito do que se falar e se fazer, principalmente, para se tornar um município, um estado, um país próspero, digno, feliz. Ok, vamos conversar um pouquinho com o Irajá Silvestre, né, que de repente ele está utilizando muito esse sobrenome também, né, Irajá? Vou pedir só o Irajá para ir para aquela cadeira que fica melhor. Aqui a gente só tem mesmo o sistema normal de transmissão, né? Tem que fazer uma mudança aqui do local para a gente conversar exatamente, né, frente a frente. Não é todo dia, aliás, dificilmente a gente recebe um senador aqui nos estúdios. E hoje nós temos aqui, aliás, um dos mais atuantes, como a gente pode acompanhar, né, nas informações do Congresso em Foco e de outros sites. Irajá, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui, prazer imenso. Boa tarde, Orivan, boa tarde os nossos ouvintes aqui da Tocantins AM. É uma alegria poder participar aqui do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer também o meu deputado estadual miúdo, que será deputado a partir de janeiro, deputado portuense dessa terra abençoada e que vai nos representar muito bem no próximo governo, não tenha dúvida disso. Hoje eu tive a convicção, Aurivan, ao caminhar aqui nas avenidas, cumprimentando a população, os comerciantes,
do quanto que o Miúdo é querido e respeitado na cidade. É impressionante como a campanha dele está consolidada. Ele vai sair daqui praticamente eleito, com a votação necessária para poder fazer o seu mandato, porque ele está numa chapa em que candidatos nenhum tem mandato. E ele só vai completar a sua votação nas outras cidades do entorno, mas Porto Nacional vai garantir a sua eleição, não tenham dúvida disso. Hoje eu saio daqui com essa convicção. Quero agradecer ao Miúdo pela confiança, por estar junto comigo, ao meu lado, construindo esse novo tempo no estado do Tocantins, essa nova história. E eu tenho um grande respeito pela sua trajetória política, vereador por 5 mandatos, sempre o mais votado, agora secretário de administração. E para mim é um privilégio poder estar ao lado dele, com toda a credibilidade que ele tem, que ele conquistou durante a sua vida pública. E a gente está construindo, ao lado dos portuenses, essa nova história que está iniciando aqui no estado do Tocantins. Da mesma maneira, a minha vice-governadora, professora Líris, e eu sempre digo aonde eu vou que eu que tive sorte de ter a Líris ao meu lado como vice-governadora. Primeiro porque ela é uma mulher competente e representam as nossas mulheres competentes tocantinenses. Segundo porque ela é uma professora, que é uma profissão tão admirada por todos nós, no mundo inteiro. Foi prefeita, também teve essa experiência administrativa e saiu da prefeitura de Guaraí, que é a 8ª maior cidade do estado, como uma das mais avaliadas, bem avaliadas do Tocantins há 2 anos atrás. Então a sua experiência, o seu currículo vai contribuir muito na nossa administração, com fé em Deus e a confiança dos tocantinenses. Ela será a nossa secretária de educação e fará um trabalho brilhante, e eu ao lado dela, com certeza nós vamos crescer muito, não só nessa campanha, mas principalmente no mandato no governo do Tocantins. Muito obrigado, viu, Líris, pela sua confiança também. Senador, ao final da pré-campanha, o senhor realmente surpreendeu a todo mundo, até a senadora Cátia Abreu também ficou surpresa, né? O senhor já tinha alguma coisa planejada ou foi de repente, deu na cabeça e vou entrar? Aurivan, minha vida ela sempre foi movida por desafios. Comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, como muitos tocantinenses, como office boy, fui menor aprendiz, o primeiro do estado com 14 anos. Fui emancipado aos 16 para abrir minha primeira pequena empresa. Fui pai também aos 19, comecei tudo novo. E deputado mais novo da história do Tocantins com 27 anos. E eu me lembro naquela campanha que eu me tornei candidato no dia da convenção, né, para poder inclusive substituir um outro candidato que havia desistido. E senador mais novo também, né, da história do estado? Exatamente. E aí depois vim reeleito, né, com uma votação muito expressiva em 2014. E em 2018, quando eu fui disputar a eleição para o Senado, não foi diferente. A minha decisão e a minha convicção por aquele projeto no momento, que naquele início era movido por aquilo que o coração me empurrava, me entusiasmava, mas também baseado na racionalidade das pesquisas, a decisão veio faltando 15 dias apenas da convenção, né? E conseguimos construir um grande projeto. O Tocantins enxergou essa oportunidade de fazer um jovem senador da República, o senador mais jovem da história do Brasil, eleito aos 35 anos, que é a idade mínima. E, com muita humildade, eu acho que nós temos conseguido mostrar ao Tocantins que essa aposta ela valeu a pena, né? Nós temos obras entregues em todos os 139 municípios do estado. Eu posso levar você pessoalmente e te mostrar. Seja um asfalto novo, seja um posto de saúde, seja uma escola, seja uma quadra poliesportiva. Acho que as urnas já dizem isso. Então a gente tem esse reconhecimento, porque eu sempre defendi o fortalecimento das cidades. Essa marca eu tenho nos meus mandatos, de ser um político municipalista e presente na vida das pessoas. E eu sempre acreditei nisso. E mais uma vez aceitei o desafio de entrar nessa candidatura por não concordar que o Tocantins tenha mais uma vez um governo tampão. Depois de 15 anos que um governador não termina o seu mandato, você ter que assistir um governo ser reeleito para daqui no 3º ano renunciar para ser candidato a outra coisa, esse filme está igual a Sessão da Tarde. O senhor que a gente acredita está que isso deve acostumado. acontecer em caso, claro, né, de uma eventual eleição do atual, ele pode renunciar? Não há dúvida, e quem está dizendo isso não sou eu. Nós participamos agora de uma agenda em 40 municípios do estado nesses 10 dias, eu e a Líris, bem intensa, e fazendo corpo a corpo, como fizemos hoje aqui no comércio em Porto Nacional, apertando a mão das pessoas, olhando nos olhos das pessoas, e as pessoas nos dizem isso. Esse é um governo que não termina de novo. Vai ser mais um. Mais um, é mais do mesmo.
Então, não concordando que esse modelo de política ela é nociva ao Tocantins, e vem comprovando isso ao longo dos 15 anos, eu aceitei o desafio de oferecer o meu nome, a minha experiência e o meu trabalho aos tocantinenses, para a gente inaugurar um novo tempo no Estado, para fazer um governo novo, moderno, decente, que tem início, meio e fim. Eu acho que o Tocantins merece isso, e nós iremos fazer um governo transformador na vida das pessoas. O senhor começou realmente fazendo uma campanha, uma pré-campanha diferente, né? Até a convenção, inclusive, que o senhor resolveu fazer numa cidade simples, pequena, distante da capital. Exatamente. Assim como o Juscelino Kubitschek, né, que foi um grande estadista, nosso presidente da República na década de 50, ele escolheu uma pequena cidade do estado de Goiás para poder iniciar a sua caminhada, que resultou na sua vitória. E esse gesto e esse simbolismo, ele tem uma razão de ser, Orivan. Nós quisemos mostrar ao Tocantins a dimensão que o estado tem. Mas por que Lavandeira? Nós temos um estado rico, um estado de um povo trabalhador, com um potencial enorme em várias áreas, no turismo, na produção de alimentos, na mineração, na energia. Mas nós temos problemas reais, né? Nós enfrentamos a fome, a pobreza, o desemprego, e a gente precisa voltar as ações como governantes para essas pessoas. E a escolha de Lavandeira é pelo simbolismo da região sudeste, que é a região mais carente do Tocantins, que tem o menor IDH do estado, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E escolhemos uma cidade que é a quinta menor do Tocantins, que simboliza quase 120 cidades, entre 139 cidades que temos, que são também pequenas, cidades com menos de 10 mil habitantes. E, portanto, nós quisemos, assim, levar a atenção das pessoas, pelo menos um dia, né? A capital política foi Lavandeira, porque a capital administrativa é a nossa linda capital Palmas, que sempre será a nossa capital. Mas por pelo menos um dia nós voltamos a atenção das pessoas, do público e principalmente dos políticos para os problemas reais que as pequenas cidades estão enfrentando e que precisam de respostas urgentemente. Olha, seria bom se a gente pudesse um outro dia, né, quem sabe numa outra visita, ainda estamos em campanha plena, contar com o Irajá Silvestre, né, o candidato a governador, até para a gente liberar o chat do programa para algumas perguntas, mas hoje acredito eu que estão na correria, nos contatos. Eu já agradeço por terem vindo aqui, tanto ele quanto a Líris, candidata a vice. Eu andei lendo alguma coisa e parece-me que essa força da presença feminina no seu trabalho e na sua plataforma de campanha não é só com a Líris, né? Além do grande número de candidatas à Câmara e à Assembleia, o senhor também já divulgou por aí que terá provavelmente um secretariado basicamente meio a meio, né? Masculino e feminino? É isso mesmo. Nós vamos fazer um governo em que a mulher competente terá voz e vez. E é simples. Nós não sabemos, mas mais de 50% das mulheres representam os eleitores tocantinenses. 54% dos nossos eleitores são mulheres. Infelizmente, no atual governo, elas participam em menos de 15% dos cargos de chefia, que são as secretarias conhecidas, né, ou autarquias. A não ser que agora, depois da entrevista, o governador demita o seu secretariado e mude a configuração, mas até agora é isso. Então a gente demonstra o desrespeito com as mulheres. E tem sido sempre assim, né, ao longo do tempo. Sim, e infelizmente a realidade é essa. Então o compromisso que eu e a minha vice-governadora assumimos é de que as mulheres competentes irão ocupar metade dos cargos de chefia, que são as secretarias e autarquias do Tocantins, em igualdade de condições, direitos iguais. Até porque a gente tem que reconhecer, Aurivan, que as mulheres são muito mais competentes que nós, homens. Né, porque elas são empresárias, elas cuidam do marido, dos filhos, muitas vezes do lar também, acumulam todas essas atribuições e ainda conseguem ser mais competentes como profissionais como a gente. Portanto, a gente vai receber com muita alegria as mulheres para nos ajudar na administração do Tocantins, para fazer um estado de excelência como os tocantinenses merecem. O senador tem razão. As estatísticas indicam que as mulheres têm amplas condições de fazerem muitas tarefas ao mesmo tempo e manterem a calma, a sensatez, enquanto que o homem dá conta, mas em determinado ponto
há realmente um número bem inferior que consegue fazer isso, que consegue realmente dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo. Bom, só para a gente fechar, naquele final lá em que o senhor realmente decidiu buscar o seu espaço para também disputar o governo do Estado, ficou alguma coisa parecida com traição, com Damaso, ou foi tudo realmente dentro daquilo que o senhor tem direito enquanto dirigente partidário, enquanto liderança? Olha, veja bem, a política, ela é algo interessante e dinâmico. Nós começamos a caminhada há mais ou menos 1 ano e meio atrás, onde eu lancei como pré-candidato ao governo do Tocantins o meu amigo, empresário e respeitadíssimo Edson Tabocão, né, que é uma pessoa, um dos maiores empregadores aqui do nosso estado, ali na região centro-norte do Tocantins. Trabalhamos aí por quase 3 meses, viabilizamos uma pré-campanha, ele já pontuava bem na pesquisa de intenção de voto, e aí aconteceu aquilo que era o improvável, né? Outro governador caçado no Tocantins, e aí colocou o vice, né, na posição de governador. Então, depois que houve essa mudança no cenário político em função dessa cassação, nós começamos a avaliar o cenário e enxergar outras possibilidades de alguém que pudesse ser um projeto sério ao Tocantins, que fosse um bom governador e que pudesse honrar o mandato, porque essa é a minha defesa, né, de que se faça o mandato e se termine o mandato. Bom, o que aconteceu? Quando foi em junho, eu fiz uma manifestação de apoio ao deputado federal Osíris Damaso, que é uma pessoa que eu tenho profundo respeito e admiração. Nós já dobramos em todas as eleições anteriores, eu como deputado federal, ele como estadual, 2010 e 14. 2018 eu apoiei para o federal, ele me apoiou para o Senado, então a gente tem uma história juntos, né, de apoios e de correção e retidão. Bom, essa caminhada iniciou, inclusive antes de mim houve o anúncio do próprio ex-prefeito de Palmas, né, Carlos Amasta. E ali começou um trabalho para que a gente pudesse viabilizar esse projeto, tendo o nome do Damaso, que é uma pessoa que eu sempre confiei e acredito na sua capacidade de trabalho, para que ele pudesse se colocar como candidato ao governo. Infelizmente, chegando próximo da convenção, ele mesmo fez uma avaliação, olhou as pesquisas, fez os seus estudos e observou que era um projeto que precisava e merecia uma reflexão. E aí ele tomou a decisão de sair candidato à reeleição a deputado federal. E acho que ele vai ser reeleito, merece ser reeleito pelo trabalho que ele realizou. Diante desse novo cenário, em que nós não havíamos construído um projeto alternativo ao governo, que aí está, eu coloquei o meu nome. Claro que sujeito à aprovação popular, e a própria campanha vai mostrar isso, e graças a Deus já tem mostrado com os números o nosso crescimento, né? Iniciamos aí há menos de 15 dias da convenção e tivemos aí um crescimento na primeira semana de 5% nas pesquisas, na última semana já saltamos para 14% da pesquisa, já colando no segundo colocado tecnicamente, e detalhe, nem 50% dos tocantinenses ainda sabem da nossa campanha. Realmente começou, né, basicamente na convenção. Com desconhecimento. Ou seja, pré-campanha, né, temos aí uma intenção de 14 em segundo lugar empatados, mas num público de 50% que sabem. Então o meu desafio com a Líris e com os nossos companheiros, o Miúdo inclusive, que é um grande parceiro, é a gente mostrar o projeto ao Tocantins. E o programa eleitoral vai nos ajudar, a rádio vai nos ajudar, a campanha na rua vai ser essencial, para que o Tocantins saiba dessa alternativa e que é um novo projeto. Isso acontecendo, eu tenho convicção, Aurivan, que a nossa campanha vai crescer ainda mais e nós estaremos no segundo turno e iremos vencer essas eleições, se Deus nos permitir. Ok, tá aí, portanto, o senador Irajá Silvestre, de repente, adotou o Silvestre, deixou abrir um pouco mais ou não? Não, infelizmente, eu não tenho o orgulho de poder ter o sobrenome da minha mãe. Meu pai, eu herdei o nome do meu pai, que eu tenho muito orgulho também. Então o sobrenome da Cátia é só por força mesmo. Meu pai se chamava, ele é falecido, né? Ele faleceu, infelizmente eu tinha 4 anos de idade, ele chamava-se Irajá Silvestre. E eu, honrosamente, assumi o nome dele como Irajá Silvestre Filho. Tá. Minha mãe, que para mim é um orgulho de mãe, de mulher, de política, é uma referência para mim, não tenha dúvida disso, ela tem o Abreu no sobrenome, que é por parte de mãe.
e eu não herdei, infelizmente, não Porque tive pegou o nome do pai esse completo. orgulho, exatamente. Então é bom até para esclarecer, porque as pessoas Exato. às vezes confundem e me perguntam. Exato, Irajá. Muito obrigado pela participação. Estamos aqui abertos. Já disse e vou repetir, se vier outro dia por aqui e quiser incluir essa conversa que interessa, com mais espaço para a gente colocar o chat à disposição, as pessoas perguntarem alguma coisa, principalmente sobre a sua atuação como senador e também como deputado federal por 2 mandatos. Aí com certeza vai ser bem melhor. Mas estamos aqui à disposição, tanto a rádio quanto o nosso site, que é o portal mv.com, que é o portal do nosso programa. Aurivan, obrigado mais uma vez ao convite e quero também reforçar o convite também que o Miúdo já fez. Vamos fazer agora um grande lançamento lá no Vila Nova, que é a origem do Miúdo. Ele fez questão de iniciar a sua caminhada no seu bairro, né, onde ele cresceu, onde ele viveu e construiu a sua carreira política. E nós faremos uma grande festa, né, por esse projeto vencedor que será o Miúdo deputado estadual. Eu faço questão de estar lá ao lado dele, junto com a família dele, com a sua militância, com seus líderes políticos e os seus eleitores, né? Não tenho dúvida que será um grande evento e queremos convidar a todos os portuenses para estarem lá prestigiando o nosso Miúdo, que será deputado de Porto Nacional e do Tocantins. Ok, muito obrigado Miúdo, tá certo? Valeu, sucesso total, não só no lançamento, mas também em toda a campanha. Seu nome é muito bem conhecido aqui na região, tem um trabalho realmente incrível, uma folha de serviços prestado aqui e com certeza absoluta tudo isso é colocado na discussão para avaliação por parte do eleitorado. Excelente aí, portanto, participação é assim que nós queremos, todos participando, todos tendo espaço, o eleitor vai acompanhando e vai buscando a melhor alternativa. A nossa missão é essa, mostrar e divulgar os candidatos para que a população tome conhecimento e não diga que não conhece ou que não sabe ou que não tem conhecimento dos